Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora mais uma edição do programa Cenário Político. E hoje é com muita satisfação que nós estamos recebendo a visita desse vereador mais jovem de Franca, mas que chegando, né, Ronaldo Camargo, que é o nosso companheiro também, que estará conosco aqui, é o Daniel Bassi. É um prazer recebê-lo aqui, Daniel, que é advogado e o vereador mais jovem de Franca. É um prazer recebê-lo aqui, viu, Daniel? Prazer, Paulo, prazer, já é todo meu estar aqui na TV Educadora, ao lado do Ronaldo, brilhante político aqui da cidade de Batatais. É um prazer e eu tô aí para bater um papo com vocês e à disposição do que vocês precisarem. Perfeito. E está aqui conosco, como você já anunciou, o Ronaldo Camargo, esse vereador que também chegando, também atuante aqui na administração pública. É um prazer recebê-lo aqui, Ronaldo. Ô Paulo, boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora, né? Bonito aqui o estúdio, hein? Parabéns. Seja bem-vindo, Daniel. Né? Como o Paulo disse, chegou chegando lá em Franca e vamos bater um bate-bola aqui, vamos aprender um pouco com ele que já chegou lá, né? Com coisas novas, com coisas boas para a população daquela cidade. Bom, Daniel, eu vou te chamar de Bassi, porque é o tratamento que é dado. Eu estive essa semana lá em Franca com eles, inclusive acompanhei uma sessão, e o Daniel tem assuntos importantes aqui, projetos interessantíssimos. Por isso que a gente procura fazer esse intercâmbio entre as câmaras municipais da nossa região. Ô Bassi, o que te levou a entrar na política? Teve alguma influência familiar? Como é que foi? Conta um pouquinho da sua trajetória. Paulo, a influência, até se chamar de Bassi lá na cidade de Franca, às vezes é meio complicado porque eu sou o caçula de 9 filhos. Então tem Bassi para todo lado lá, viu? E essa dinâmica familiar, queira ou não, ela acaba sendo uma política. Você cresce até negociando o último pedaço de bife na mesa, viu, Paulo? E o meu pai, a minha mãe, todos são politizados, sempre gostaram de discutir a política dentro de casa. Meu pai, despachante, meu pai já falecido em 2017, mas foi despachante durante muito tempo e também policial civil. Minha mãe, professora pública aposentada, na qual eu tenho um amor imenso pela minha família, e isso foi a base. Eu sou de formação acadêmica do direito e, primordialmente, esse estopim, vamos falar assim, da já política, vincula, né? Já vincula no ano de 2013, 2014, no qual eu fiz parte também daquele movimento Vem Pra Rua, no qual toda parte da população estava indignada com a corrupção, com a instabilidade política do país, e isso foi o que desencadeou o meu interesse na política. Em 2016, eu fui candidato a vereador, pela primeira vez, tive 1.200 votos, me tornei suplente na Câmara Municipal de Franca e assumi por um breve período, 40 dias. E agora, em 2020, tive a alegria de sair candidato novamente, e alcancei uma boa votação, fui o quarto mais votado da cidade, e a gente está desenvolvendo um trabalho, até quero te parabenizar por esse intercâmbio, porque eu acredito que todas as câmaras municipais e todos os políticos, eles devem ter essa visão e essa atuação regional, porque o desenvolvimento regional é o desenvolvimento da sua cidade, é o desenvolvimento da sua população, é o desenvolvimento de quem precisa. Então, esse pensamento regionalizado, ele deve ser instituído por todas as câmaras municipais. Perfeito. Ronaldo Camargo, você também está no seu primeiro mandato, oficialmente, mas você traz para a Câmara já uma experiência adquirida em algumas secretarias que você já transitou, inclusive, na Prefeitura de Batatais. Eu pergunto para você o seguinte, como é que está hoje o seu e de todos os seus companheiros vereadores, esse relacionamento com o poder público municipal? Porque antigamente a gente mandava matéria na minha época lá e o prefeito respondia ao departamento competente para as devidas providências. Estão mortos lá até hoje muitos projetos meus e indicações e requerimentos também. Como é que é hoje o Juninho, que foi presidente da Câmara e vereador? Paulo, eu vejo essa trajetória do prefeito, né, do Juninho, muito interessante, porque ele sai da Câmara e vai para o Executivo. Então, o respeito, a valorização do vereador, a valorização da Câmara em si, né, tem sido muito atuante.
ele tem criado, né, vários canais de comunicação. Para você ter uma ideia, toda a sessão, Daniel, o prefeito deixa para nós um comunicado de todas as ações daquela quinzena da prefeitura. Então, tudo o que aconteceu do Poder Executivo, que, claro, o vereador participou disso, colaborando, votando as leis, criando mecanismos para que o Executivo fizesse realmente a política pública acontecer. Então, nada mais justo dele levar isso também para o vereador poder, né, explorar essa área. E essa comunicação tem sido cada vez mais estreita. Então, toda a equipe do primeiro escalão do prefeito sempre esteve à disposição dos 15 vereadores e eu acho que esse canal tem se solidificado cada vez mais. Eu pedi a vocês, inclusive, que interferisse junto aos seus deputados, tanto federal como estadual, para que, nós já fizemos isso, inclusive, para que realmente ficassem atentos em relação a esse fechamento, né, dessa agência do INSS. E outra coisa, o IANSP, que é o convênio de todos os funcionários do Estado. Os professores, funcionários do Estado que estão trabalhando, que já estão aposentados, estão sofrendo muito, porque não tem médico do IANSP aqui em Batatais e lá em Franca tem falta. E nós estamos sendo atendidos por Franca, todos os funcionários do IANSP do Estado. Então eu gostaria de pedir a vocês que interferissem junto aos seus deputados, viu, Daniel? Sim, Paulo, isso é um problema porque no caso do INSS a gente está falando de uma parcela frágil da população, a gente está falando de idosos, estamos falando de gente com pouca mobilidade, estamos falando de deficientes, então você demorar 30, 60, 90 dias para ser atendido e ter que fazer uma viagem de Batatais a Franca, isso realmente a gente tem que encurtar e facilitar para esse pessoal. Então, acredito que o INSS tem que se sensibilizar com isso e o governo federal. O governo federal deve sim fazer um chamamento de mais funcionários para que esse INSS não sofra com falta de funcionários, porque não adianta abrir uma unidade e fazer uma péssima prestação de serviço. Exato. A gente tem que dar uma prestação de serviço adequada para esse pessoal. Então, eu me comprometo a ver isso nesse mesmo sentido, nesse pensamento dessa regionalização, desse desenvolvimento regional, que eu sempre acreditei nisso. A pauta da minha prestação pública sempre foi o desenvolvimento regional, pensando em todas as cidades aqui do entorno como uma unidade. Eu me comprometo a até falar com o deputado federal Arnaldo Jardim, que é uma referência aqui para Batatais também, não só para Franca, mas com Batatais, para ele estar vendo isso lá em Brasília, do porquê e se é possível a gente fazer a adequação aqui em Batatais. Ronaldo, a exemplo do Bassi, que tem o Arnaldo lá em Franca, que tem a parceria com o Arnaldo Jardim, e você, como vereador do MDB, você tem Baleia Rossi e Léo Oliveira, que também podem ajudar nesse sentido, tanto do INSS como do IANSP, tanto federal como estadual. Sem dúvida, Paulo. Eu vejo mais importante é essa discussão que nós fizemos no primeiro bloco. A integração regional, Bassi, porque vem Franca, vem Ribeirão, vem Altinópolis, vem Nuporanga, vem Orlândia, para quê? Para fortalecer essa busca aos nossos deputados, aos nossos parceiros. Porque, veja, a partir da década de 80, a partir do início dos anos 90, o Pacto Federativo ficou só para o município. Então, cada vez mais só o município. Então, municípios médios e grandes ainda têm uma estrutura maior, uma representação maior e conservam seus serviços. Aí, se nós pegarmos os municípios menores, vamos pegar na nossa região, Batatais, Orlândia, São Joaquim, Sales, Nuporanga, Altinópolis, como ficam esses serviços? Como fica o atendimento dessas pessoas? Então, eu acho que a integração regional, sem dúvida, ela é importante, mas para fazer a cobrança, porque só vem buscar os benefícios. Então, paga-se os impostos, tira-se aqui as divisas, mas os serviços têm que ir para a cidade média ou grande em detrimento de população, em detrimento de corte de custo das autarquias. E aí quem paga é o que paga o imposto. Então, é uma relação totalmente desproporcional a quem mais precisa dos serviços públicos. E houve um questionamento quando me propus a fazer o cenário político com assuntos nacionais,
estaduais e locais, fazer um intercâmbio entre as cidades, porque é muito comum das imprensas da cidade ficar no tititi do dia a dia do município e fica mais afeito à politicagem do que à política propriamente dita, porque ela é extensa, aberta a todos os segmentos do país, onde nós temos que discutir aqui na base até os nossos problemas nacionais também, e preservar o direito do cidadão. E você, Bárcia, eu fiquei surpreso com o trabalho que se desenvolveu. Ele tem um projeto, por isso que esse intercâmbio dos vereadores, Ronaldo, é muito importante. Você fez um trabalho extraordinário já no seu primeiro mandato, com a vinda do hospital público do Estado para a cidade de Franca, que teve, inclusive, uma resistência grande no início da proposta, mas que agora, graças a Deus, as obras já estão, inclusive, em franco andamento, é isso? É isso, Conta Paulo. essa trajetória um pouquinho. É isso. Esse intercâmbio que você faz, ele é muito benéfico, porque a própria estrutura do Estado, ela é um pouco confusa, mas se você parar para pensar, nós estamos sempre falando em desenvolvimento regional e a gente tem que falar em unidade. A região administrativa do Estado de Franca, Batatais entra. Na regional de saúde, Batatais não entra, ela responde por Ribeirão Preto. Exato. Então, você falou do hospital público. A nossa regional de saúde lá, ela é composta por 22 municípios, quase 800 mil pessoas. E, Ronaldo, nós iniciamos um trabalho lá que ele era pouco valorizado, que era a vinda de um hospital público para a nossa região. A nossa DRS, a nossa Diretoria Regional de Saúde de Franca, era a única do estado de São Paulo que não tinha um hospital público. Nós ficávamos apenas dependentes da Santa Casa de Franca, na qual não tem mais estrutura para comportar todas essas 800 mil pessoas e esses 22 municípios. E a gente acabava, com a vinda da pandemia, pessoas morrendo nos hospitais, sem vaga. Isso entristecia. Você, como pessoa pública, você fica de mãos atadas. E inchando as clínicas de Ribeirão Preto, como acontece até hoje, né? Sim. E o que nós fizemos? Assim que ganhamos, em novembro de 2020, já ainda em pandemia, eu vim aqui em Ribeirão Preto, o deputado federal Arnaldo Jardim, muito gentilmente, me atendeu e disse: Bassi, para a gente realmente mudar a cara de Franca, a gente precisa pensar em algo estruturante. Foi a primeira vez que um deputado federal chegou e falou assim: Bassi, a gente precisa de pensar algo estruturante. Falei assim: Arnaldo, o que a gente pede e o que falta em Franca é um hospital público. Foi aí que ele falou assim: então vamos trabalhar por isso. Novembro de 2020. Em março de 2021, nós estivemos no governo do estado de São Paulo, conversando com Rodrigo Garcia e prefeitos da região. Prefeitos que eram médicos, aqui eu vou citar alguns, que é o Dr. Naim de Miguelópolis, Dr. Vinícius de Morro Agudo, Dr. Mauro Barcelos de Patrocínio Paulista, Marcelo Mian, ex-prefeito, e foi ser diretor da Regional de Saúde de Franca, que é médico também, e dentre tantos outros. Nós tivemos essa reunião e expusemos isso para o governo do estado. Lá, mais para frente, em dezembro, tivemos outras reuniões e em 9 de dezembro, fizemos uma reunião histórica em Franca, na qual reunimos prefeitos, vereadores, 15 prefeitos, viu, Paulo? 15 prefeitos, não foram todos que aderiram ao movimento, 22 municípios, e isso foi muito gratificante, porque todos os vereadores se fizeram representados. Vai atender toda uma região. São quantos leitos a projeção desse hospital? São 222 leitos, novos 222 leitos para a nossa região aqui é altamente significativo. Qual a estimativa dessa obra, Bassi, mais ou menos assim, do custo? Olha, o custo, no início ele estava girando em torno de 220 milhões. 220 milhões. Isso, após teve a licitação, teve a concorrência lá, e ele foi fechado em 149 milhões de custo para a obra. Tem previsão de entrega? Mas aí vão ser mais 60 milhões para equipamentos e mais 220... A manutenção, né? 220 milhões de manutenção por ano. A manutenção é mais cara que a construção. Por isso que falavam aqui em Hospital do Câncer, aqui, que eu achei que era uma utopia das maiores, né?
que nem foi para frente, ficou no alicerce ali, tá bom, deixa do jeito que tá, para ter outra destinação. Qual é a previsão de entrega dessa obra? A previsão inicial era de 24 meses. Agora, 24 meses. a MPD Engenharia, que é a responsável, fechou em 30 meses, com a expectativa de entregar em abril de 2025 a obra. Então, eu costumo falar que lá no início, quem desacreditou jogava pedras na gente. A gente pegou essas pedras e construiu o hospital. Construiu, que bom. Isso aí que é importante na política, né, Ronaldo? Estou precisando de intervalo, eu posso continuar. E eu falei, Paulo, a respeito de uma pessoa fundamental no início desse diálogo, que é o deputado federal Arnaldo Jardim. Esse hospital não teria saído sem a intervenção e sem a aprovação do deputado federal Arnaldo Jardim. Perfeito. Nota-se, Paulo. Bom, né, Ronaldo? Puxa vida. Para nós, excelente, batataense, e para todos, né? Obra de ficar para a história, né? Mas nota-se do início da fala do companheiro Daniel a união de esforços. Exatamente. Médicos, municípios, parte intercâmbio política, parte extremamente política, parte importante, né, técnica. Então, é pensar a cidade como um todo, é pensar a região como um todo. Não há, né? Vamos voltar ao poeta lá, não tem o verão de uma andorinha só. Exato. Então, as grandes obras, o que vai ficar marcado para a história de Franca, não é só a luta do BACE, é a luta de uma equipe, é a luta de um grupo de pessoas com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo. Então, não tem bandeira, não tem a cor, não tem a população que vai ganhar. É claro que há o seu esforço, isso tem que ser reconhecido. É claro que há o trabalho do deputado, tem que ser reconhecido. Mas há uma união de esforços para um objetivo comum. Então, se nós não pararmos de pensar no umbigo próprio, né? Minha bandeira é essa, o meu partido é isso, eu não vou com esse, eu não vou com aquele, com A ou com B. Não, nós estamos falando da cidade. Acabou a concorrência. Ronaldo, como você avalia essa proposta do prefeito, que eu achei corajosa, inclusive, e acho, inclusive, necessária, extremamente necessária, da desafetação da área do aeroporto? Porque hoje é uma área nobre que está no meio de uma cidade. Uma área, Paulo, nobre, né? Uma área extensa, né? Uma área grande. Penso eu que sim, teria que pensar no desenvolvimento da cidade, principalmente para aquela região, ligar vários bairros, né? Parte de urbanização. Sem dúvida, é uma proposta corajosa, sim, do prefeito. Eu tenho algumas reservas apenas. Sou favorável, acredito que é esse o caminho, só que eu não, o que eu não assimilo muito bem é a maneira que é conduzido o processo, como está sendo conduzido o processo. Né? Por exemplo, para onde vai o Aeroclube de 40 anos de história? O que nós vamos fazer com o Aeroclube? De 40 anos de história, de formação de pilotos. Né? Existe uma questão lá privada de uma oficina e que mas vai ser acomodado isso. Essa é a questão que precisa ser debatido. Agora, nós não podemos debater uma questão dessa com um projeto que entra em caráter de urgência. Entendeu? Fica difícil para o vereador fazer isso. Então, são 15 cabeças pensantes, claro, e vamos trabalhar no sentido de autorizar, no sentido de desafetar e fazer o desenvolvimento da cidade? Vamos, mas nós precisamos melhorar o debate e saber o que vai ser feito, como vai ser feito e quais os mecanismos que nós vamos usar. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é um projeto de vanguarda para o prefeito. Digo isso mesmo, de vanguarda, porque amanhã nós vamos olhar aquela parte da cidade diferente e nós vamos ter que remeter isso ao hoje. Né? Vamos ter que voltar os olhos para o passado e olhar a coragem da administração, repito. Mas é preciso e é necessário que a gente faça uma discussão mais aprofundada desse projeto. E a adequação, o remanejamento do Aeroclube, que não pode ser desativado também, né? Ô, Bassi, já que nós estamos falando em aeroporto, você está desenvolvendo, eu acompanhei através da imprensa de Franca, que você está numa batalha legal aí para o retorno dos voos comerciais do aeroporto de Franca também, para atender a nossa região, porque foi uma desativação que atingiu, inclusive, Batatais, porque está feita só Ribeirão Preto hoje, né? Sim, Paulo. Batatais também se beneficiaria com isso. Com certeza. O que aconteceu? Nós temos 3 entes envolvidos aí: a concessionária, o governo do estado de São Paulo e a empresa aérea.
Nós, antigamente, ficávamos... assim, quem controlava o aeroporto de Franca era o DAESP. Os aeroportos foram concessionados. Quem ganhou a concessão foi a empresa aérea Voa. A empresa aérea Voa tem relação com o governo do estado e com as empresas aéreas, porque o governo do estado de São Paulo, ele reduziu o ICMS do combustível, que corresponde a quase 60% de um custo de uma viagem. E isso é muito benéfico, essa redução do ICMS para as empresas aéreas, com a contrapartida de que eles operassem nos aeroportos que já não tinham operação, para desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, desenvolvimento do turismo, enfim, toda uma estrutura se envolve dentro de um aeroporto. E a consequência disso é que a Gol não opera com aviões pequenos. O menor avião da Gol é um 737, Ronaldo. E o 737, no mínimo, ele vai levar 130 passageiros. Acontece que para baixar um 737 no aeroporto de Franca, nós teríamos que fazer uma infraestrutura muito grande, na casa de 5 milhões. A Voa, que é a concessionária que ganhou o aeroporto de Franca, falou, eu banco. Então foi feita nova torre de controle, nova pista, nova esteira para passageiros, foi feito uma nova operação que chama PAPI para voos noturnos, enfim, bancou e agora está tudo feito. A gente espera que a Gol agora comece a operar esses voos. Eu falei com o Coronel Marcel, que seja feito no dia 28 de novembro de 2023 já, agora, no qual Franca vai fazer 200 anos. Então seria um marco não só para o desenvolvimento econômico, mas também para a aviação aqui regional e desenvolvimento como um todo, Paulo, que a gente acredita que é uma bandeira que nós levantamos e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Perfeito. Ronaldo, o jornal da nossa cidade aqui, do Zé Paulo, ele publicou nesse final de semana que as empresas de Batatais geraram 864 empregos aí nos últimos tempos. Você acredita que com a ativação do nosso distrito industrial, que até que enfim a novela terá um término feliz, eu espero, né? As nossas empresas que irão para lá estarão gerando novos empregos ou estarão simplesmente adequando, ampliando e melhorando as suas instalações? Ou será que nós estaremos proporcionando vinda de novas empresas também para o nosso distrito industrial? Porque eu tenho essa preocupação. Paulo, será uma entrega, né? Eu acredito também que seja feita ainda em 23, né? Existem alguns lotes ainda para serem licitados, né? Leiloados. O poço artesiano entra em operação, está fazendo a questão da licitação dos equipamentos necessários para pôr em operação. Então, acredito que em dezembro de 23 possamos ganhar esse presente de Natal. A atividade econômica em Batatais, desde o início do ano, ela vem mostrando recuperação. A gente tem acompanhado os números junto com a Associação Comercial e Empresarial de Batatais. Nesse sentido, eu entendo que sim, né? É uma proposta, né, que o poder público coloca à disposição para as empresas, para elas aumentarem a sua capacidade, para elas desenvolverem. Então, num local melhor, com acessibilidade, com infraestrutura, com novas instalações, eu tenho certeza que sim, nós possamos, né, comemorar muito isso, de novas vagas, mais emprego, mais geração de renda para a cidade. E o desenvolvimento como um todo, porque muitas empresas hoje que estão, né, aguardando a entrega dos lotes do Distrito Industrial, elas estão operando, muitas delas em fundos de quintais e em barracões menores, pagando locação, pagando aluguel. Então, o novo distrito pode sim trazer esse novo desenvolvimento, essa nova cara, né, para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Ô Bassi, você tem um projeto interessante que eu gostaria de saber de você. Você articulou a formação de um parlamento regional do aglomerado urbano de Franca e deu uma visibilidade interessante para a nossa região. Gostaria que você explicasse um pouquinho. Paulo, o desenvolvimento
desse parlamento regional, ele surgiu através de um pedido do Rodrigo Garcia e do então secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, que o governo do estado deu todo o suporte para que a gente fizesse isso, também o deputado federal Arnaldo Jardim, no qual nós reunimos todas as câmaras que compõem o aglomerado de Franca, o aglomerado urbano de Franca. Aqui em Ribeirão Preto nós temos a região metropolitana, na qual Batatais também faz parte. Até o Juninho, se eu não me engano, é o presidente da região metropolitana. E lá em Franca nós temos o aglomerado urbano. Ele funciona da mesma maneira. Da mesma forma? Da mesma forma, só que como ele é um pouco menor, ele não atinge o status de região metropolitana. Então, esse aglomerado urbano, que é composto por 19 cidades e 19 câmaras municipais, nós fizemos com que fizemos um estatuto, fizemos um projeto de lei, no qual nós fazemos discussões regionalizadas para o desenvolvimento efetivo dessas 19 cidades, através do Parlamento Regional, no qual estou como presidente, e obras que eu posso citar que surgiram através de articulação desse parlamento é o próprio hospital público. São os voos regionais, no qual o parlamento fez reuniões periódicas com o governo do estado através do Vinícius Zumers, que era o secretário de turismo, que nós começamos a fomentar isso. Então, resumidamente, são discussões regionais para um desenvolvimento econômico efetivo das 19 cidades que compõem esse parlamento. E esse projeto Cidades Inteligentes aí, eu gostaria que você explicasse. As Smart Cities, né, Paulo? Hoje não tem como você falar em desenvolvimento de uma cidade ou um desenvolvimento regional sem falar em tecnologia. As Smart Cities, você fala no desenvolvimento do 5G, você fomenta isso na sua cidade, porque você tem que fazer adaptação de antena, adaptação de equipamento, e tudo isso passa pelo município. Você tem que fazer com que a educação faça adesão a equipamentos de tecnologia, não para você descartar a pessoa, porque isso é uma coisa primordial e fundamental, apenas para aprimorar e potencializar os resultados da administração pública. Então, basicamente, o projeto das Smart Cities é a potencialização do serviço prestado pela administração pública. Perfeito. Ronaldo, o projeto de assistência do governo municipal, né, está disponibilizando aí alguns milhões aí para transferência de dinheiro, né, de renda para as famílias. Como é que você vê isso? Paulo, foi uma grata surpresa, inclusive, quando nós recebemos isso na Câmara, né? Eu vejo o olhar para o ser humano da atual administração mais voltado, inclusive aquele que mais precisa, um olhar atento, né? Colocar essa ajuda de custo, né? Colocar essa Bolsa Família Batatais, né? Em detrimento da situação de vulnerabilidade de algumas famílias. Tem também, dentro da assistência, o aluguel, né? A ajuda do aluguel solidário para as mães ou para as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, o trabalho junto à assistência social, sem dúvida, houve um ganho exponencial agora, em especial em 2023, em especial esse ano. Com a pasta da Fernanda Girardi e toda a sua equipe, a gente deixa aí o nosso abraço, o nosso agradecimento e, sem dúvida, né, com o apoio do prefeito. Então, vem vários segmentos, nós estávamos, inclusive, ontem debatendo isso, um crescimento, né, de 43% em cima do orçamento do município. Então, a assistência social realmente, de Batatais, realmente ganhou um olhar especial na ajuda das famílias mais necessitadas da nossa cidade. O chefe de gabinete, Orion Júnior, falou aqui sábado passado que a prefeitura está investindo mais de 10 milhões. Mas ontem estava uma cheadeira na internet pela falta d'água na cidade. Aliás, Márcia, é todo lugar. Falta d'água, acho que é no país inteiro, quando chega os períodos de estiagem, principalmente, não é verdade? Você tem sido muito cobrado, porque, afinal de contas, o vereador é o muro de lamentações do povo, né? Da população. Como é que está a situação, Ronaldo?
essa questão da água, ela é histórica na nossa cidade, né? É impressionante como gestão e o problema da água está aí. Eu falo isso, Daniel, porque sou vereador agora, mas acompanho a política há muito tempo. Então, toda a eleição, parece que o carro-chefe das propagandas eleitorais é a questão de resolver o problema da água. Temos uma excelente água de excelente qualidade, mas infelizmente nós sofremos em períodos, interstícios aí da seca com mais gravidade, nós sofremos com isso e invariavelmente com quebras de equipamento, porque a água nossa ela é gerida pela própria prefeitura, pelo próprio município. Então nós temos todas as dificuldades de licitações, de quebras de equipamento, troca, equipamento de alta especialidade, enfim, há toda uma problemática envolvida nisso. Atualmente, a água dessa semana, inclusive, foi mais pelo uso, foi mais pela seca. Muita poeira, o fluxo de consumo aumentou muito e em detrimento dos depósitos que já não vinham sendo recuperados. Então, tem o trabalho, eu disse agora há pouco que entra em operação o poço artesiano do Distrito Industrial, novo Distrito Industrial, está aí a fase final de licitação e entrega de equipamentos para colocar aquele poço em operação, vai entrar, já começa, já foi perfurado o novo poço artesiano lá da região do Desengano e nesse intuito é amenizar a falta. E o vereador está aqui, todos os 15 têm recebido, tenho certeza disso, mas é o muro das lamentações, realmente é aquela pessoa que está mais próxima do cidadão. Então nós estamos recebendo sim muita crítica, estamos recebendo muitos pedidos de socorro nesse sentido, mas realmente nós temos essa dificuldade em encontrar uma solução definitiva para a água de Batatais. Quiçá possamos, com os investimentos atuais, com os que já houveram e com os investimentos atuais e com um planejamento para o futuro, que possamos, num futuro bem próximo, conseguir amenizar essa dificuldade do nosso povo. Perfeito. Bassi, você tem atuado também, você vê que os problemas nossos com Franca, nós temos problemas realmente comuns. Por exemplo, a estrada Rio Negro Solimões. Já foi licitada a verba pelo governo do estado, porque até agora não realizou, Bassi. Você está trabalhando nesse sentido também, né? A Estrada Velha de Batatais. Estrada Velha de Franca. Era a Estrada Velha de Franca, que era chamada Estrada... E lá é chamada Estrada Velha de Batatais. Interessante. E, aliás, eu peguei a Rua Franca para vir aqui na Educadora hoje e passei pela Batatais lá em Franca. Veja você. Para você ver a relação e o carinho que uma cidade tem com a outra, Paulo. Isso daí é um outro movimento que nós começamos lá atrás e ele vem sendo desacreditado, mas nós levantamos a bandeira novamente, trabalhamos em cima disso junto ao governo do estado de São Paulo, foi feita a licitação, homologação e finalização do processo licitatório. Nós sabemos até o valor, são 42 milhões de reais para essa pavimentação desses 10 a 11 quilômetros. Mas, recentemente, até semana passada, eu falei com o chefe de gabinete do Gilberto Kassab, o Takahashi, e ele me falou assim: Bassi, falta o empenho. O que é o empenho? Falta o dinheiro, pô. Falta o dinheiro para pagar. Empenho financeiro, isso, né? Aí quem me pergunta, fala assim: Bassi, o que está acontecendo com a Estrada Rio Negro Solimões? Quando vai sair? Fala, eu não tenho jeito de dar um prazo, por quê? O Tarcísio, ele está fazendo um trabalho, diga-se de passagem, muito bem feito, sou um apoiador do que ele faz. E eu acredito que, como ele está trabalhando com o orçamento do Rodrigo Garcia, do ano passado, esse orçamento quem fez não foi ele está trabalhando com o orçamento do governo anterior, ele contingenciou todas as obras que não foram iniciadas, que é o caso, por exemplo, do Hospital Público de Franca. Foi iniciado em dezembro de 2022 e as obras permaneceram. A Estrada Rio Negro Solimões, ela não foi iniciada, foi licitada, homologada e faltou empenho. Não deu tempo do governo anterior fazer o empenho dessa pavimentação. Então eu acredito que ele contingenciou, não só em Franca, mas várias pavimentações. Inclusive eu não sei se tem alguma parada aqui na região, mas provavelmente é por isso. Ele contingenciou para executar no início do ano que vem,
com o orçamento que ele vai fazer. E a gente espera que os deputados estaduais priorizem, os deputados estaduais aqui da nossa região, priorizem isso no orçamento, para que efetivamente o governo do estado, através do Tarcísio de Freitas, faça o empenho e pavimente essa estrada, Paulo. Vereador Ronaldo, você acredita que realmente a saúde de Batatais melhorou um pouquinho? Quais aspectos? Deixa muito a desejar ainda? Estou te perguntando porque você atuou na Secretaria da Saúde, inclusive no Departamento de Saúde, não é verdade? Isso, Paulo, é até um prazer grande, né? A maior parte da minha história na prefeitura foi dentro da Secretaria de Saúde, né? Me recordo aí dos 21 anos, se eu não estiver enganado, aí, se a minha memória não estiver me traindo, 12 deles eu passei, 12, 13 anos eu passei trabalhando na Secretaria de Saúde, ajudando ali. A saúde, ela houve um up, né? Ela houve um crescimento de 2008 até 2014, mais ou menos, 2016, mais ou menos, né? Com a unidade, com a parte física, né? Hoje, a administração atual do Juninho trabalha com a questão da assistência, né? Melhorando e ampliando a assistência, e agora trouxe uma lista, né, grande, inclusive acabou a licitação da reforma geral do Centro de Saúde 1, né, aquele primeiro centro de saúde que nós temos no centro da cidade, para uma reforma completa daquele prédio. Então, a parte estrutural hoje, Batatais tem tem prédios, né, em todas as regiões, seja para a unidade de saúde, seja para a unidade de especialidade, enfim. E aí houve, pós-pandemia, né, uma aplicação e um investimento maior na assistência. Então, hoje nós tivemos, agora há pouco, mutirão da oftalmo, né, que é a questão de catarata. Iniciamos agora a questão da cirurgia de urologia, né, com a central cirúrgica de urologia e outros investimentos na área. Sem dúvida nenhuma, melhora o aspecto, né, mudou-se a farmácia municipal para uma melhor ampliação, para um melhor atendimento, né, a gama de medicamentos houve um acréscimo, passou inclusive na Câmara, na antepenúltima sessão, a questão da ajuda do tratamento fora do domicílio. Então, sim, tem investimento, sim, tem melhoria, sim, né? É gradativo, é uma obra que não se acaba nunca, né? Está sempre alguma coisa faltando, mas nós avançamos bastante nesses 3 anos. Eu conversava com vocês sobre a minha ligação com Franca, que vem de anos e anos, né? De muitos anos. E eu fui adotado por Franca e faço jus a essa adoção. Como um filho, vou receber o título de cidadão francano agora, dia 22 de setembro. E, ao mesmo tempo, eu fiz faculdade de Educação Física com 68 alunos. Eram 68 alunos de Franca da minha classe e 8 de Batatais, só para você ter ideia. E 4 do Acre. Tenho boa memória. E eu tinha os professores Hélio Rubens, Pedroca, contemporâneos, Guerrinha, Chuí, que eram os grandes jogadores de basquete de Franca. E, quando eu fiz a faculdade... Por isso que eu só fiz todo esse programa para te dizer o seguinte: eu aprendi mente sana in corpore sano, ou mente sã in corpo são. Como é que está o esporte da nossa cidade? Porque eu falo pouco aqui como professor de educação física, não atuando, eu só sou formado em educação física. Mas o esporte de Batatais teve avanço. Eu quero até trazer o secretário de esportes aqui, qualquer dia desses aqui, para falar sobre o esporte de Batatais, que está tendo... que, para minha alegria e de tantos outros batataenses, está tendo boas atividades recentemente. Temos aí à frente o Gleiser, né, o Sandro e o Marcelo Nogueira, à frente hoje do esporte. Tivemos bons resultados nos jogos regionais, se eu não estiver enganado, o 4º ou 5º colocado no geral, né? Abre-se agora a Copa Educadora de futsal, né? Me parece que já tem 10 equipes confirmadas, né, para a participação desse campeonato. Tem aí o convênio com o governo do estado na escola do judô, trazendo crianças para o judô. Aí inaugurou semana passada, Paulo, na sexta-feira, a revitalização, iluminação, pintura, ficou coisa mais linda. Eu não pude estar presente na sexta-feira, mas passei no local no sábado pela manhã, ficou muito bonita a quadra lá da Giacomo Rampim.
Então, o prefeito, sim, a administração tem buscado, né, estruturar essa questão do esporte e nós estamos colhendo bons e bonitos resultados, né? Tivemos agora, semana passada, a prova de ciclismo, prova do Estado, né? Inclusive foi aqui nas imediações aqui da TV Educadora, junto ao Centro de Lazer Ari Braga Rezende. Então, o esporte houve de outubro, setembro do ano passado, setembro do ano passado para 2023, houve um ganho exponencial, bastante ações, né? Muitas ações, reforma do gramado do estádio municipal, areninhas colocando aí na cidade, inclusive uma aqui de frente à TV. Então, sim, houve um olhar diferenciado para o esporte e aquela equipe está dando conta do recado, né? Merece aí os nossos elogios, merece o reconhecimento nosso das ações que o esporte tem promovendo em toda a nossa cidade e, em especial, trabalhando na criança, trabalhando no jovem. Bassi, eu te perguntei antes do intervalo, a Câmara de Franca ela é assistencialista ou, na sua grande maioria, ela é mais técnica, que é o trabalho realmente que o vereador tem que desenvolver? Paulo, isso é uma excelente pergunta e eu acho que ela se estende a todos os municípios do Brasil, porque historicamente o vereador, o político do legislativo municipal, ele é cobrado para pagar uma conta de luz, para dar um bujão de gás, ir atrás de uma cesta básica. E às vezes uma consulta, cirurgia, enfim, são coisas que o poder público teria que oferecer sem entraves, mas infelizmente existem esses entraves, a pessoa não consegue esse acesso e a pessoa recorre a quem? Até pessoas, na sua grande maioria, mais simples, porque não tem essa formação. Fala, eu não posso fazer isso, eu não posso pedir isso para uma pessoa pública. Ela pega e vai até o vereador. Trazendo isso para a Câmara Municipal de Franca, eu acredito que lá seja um pouco meio a meio, viu, Paulo? Porque não é ficando em cima do muro, não, viu? Mas existem sim pessoas que trabalham com esse assistencialismo e pessoas mais técnicas. Se você pegar os números dos vereadores, lá você vai ver que muitos fazem projetos de lei, fazem perguntas técnicas em requerimentos, fazem indicações através das perguntas técnicas do requerimento. Do vereador, né? Isso. Desenvolvem políticas públicas através do Poder Legislativo, através de comissões. Então, através do trabalho legislativo, que é público para quem quiser entrar lá na Câmara Municipal de Franca e visualizar, você consegue discernir o assistencialismo da pessoa técnica enquanto político. E você acredita, na sua visão, esses consórcios e associações regionais que acontecem, né, como o Coman e tudo mais, eles têm tido uma atuação realmente regional fundamental, assim, de assistência? Está funcionando realmente esses grupos que existem em favor da nossa região? Ou ela está mais específica e individual mesmo a cada político, a cada representatividade pessoal? Sim, Paulo, eu acredito demais nesses consórcios, sou um incentivador disso. Tanto é que, se a gente fala em parlamento, se a gente fala em aglomerado, regiões metropolitanas, é nesse sentido. É no sentido de unir pessoas políticas em prol da sua população. Especificamente do consórcio que você perguntou, que é o Coman, que agrega tanto Franca quanto Batatais, eu não sei te falar quanto aos resultados, mas eu fui em algumas reuniões e acredito sim que serão revertidos para a população, que é o foco principal. Fiquei sabendo que eles estão fazendo um consórcio para energia fotovoltaica, para trocar luzes de mercúrio em lâmpadas de LED. Recentemente estiveram com Marcos Pontes, senador da República aqui por São Paulo, e conseguiram 3,5 milhões para a instalação de uma usina de reciclagem de lixo,
para todas, que agregam algumas cidades do Coman. Então, acredito que esse fomento desse desenvolvimento regional através desses consórcios, ele é muito benéfico, porque eu não sei como funciona especificamente no Coman, mas essas licitações, elas podem ser feitas através desses consórcios que têm uma personalidade jurídica própria e assim conseguir uma negociação mais benéfica para todos os municípios. Perfeito. Ronaldo, eu sei que você acompanha de vez em quando o nosso programa e participa dele também. Você tem visto eu comentar que a maioria dos vereadores, não é de Batatais não, do nosso país, eles confundem fidelidade partidária e de grupo com subserviência. Exato. Você tem visto aqui, você está percebendo que a nossa Câmara de Batatais, que a grande maioria é considerada como base do prefeito, já começa a mudar e alguns vereadores considerados base já começam a ter atitudes independentes em função das eleições do ano que vem, municipais? Uma pergunta muito boa, né? Me colocou na chapa quente aqui, Daniel. Não. Não, tô brincando. Eu falo, como falei do aeroporto, né? Como eu falei, não é por eu estar na base, né, que eu entenda ser 100% estar correto, né? Nós estamos para apoiar, mas nós temos que ter postura. Né, eu penso, né, que aquele que tem postura, aquele que traz um argumento, aquele que coloca em debate o assunto para ser melhor esclarecido, esse é o seu amigo, porque bajulador não vai te ajudar em nada, ele só vai servir para carregar o seu caixão. Né? Mas para evoluir, para a gente crescer, é preciso ter a crítica, é preciso ter o contraponto. Né? Agora, voltando para falar da Câmara, né? Eu me posturo, né? eu me coloco, eu tenho uma postura nesse sentido, não é ser contra por ser contra, é ser contra para que a gente possa melhorar. Então, entendo e vejo alguns colegas da Câmara também fazendo da mesma forma. Olha, eu tenho uma participação nesse debate. Eu quero melhorar o debate, eu quero melhorar a proposta. Então, nesse sentido, sim, ele tem que ter independência, ele tem que ter clara evidência daquilo que ele quer. Ele pediu voto por uma postura. Quando eu fui para as ruas pedir voto, quando eu lancei a minha candidatura, eu lancei com um propósito, né, de ser eu, de buscar, de estudar, né, de ter uma postura independente. Né? Claro, política é feito num jogo coletivo, sem dúvida nenhuma. É feito de grupo, sem dúvida nenhuma. Mas é preciso que dentro do grupo essas cabeças, essas vozes sejam ouvidas. Ô Bassi, vou te colocar numa saia justa agora. Como é que você avalia as últimas administrações das últimas décadas de Franca? Foram razoáveis? Foram boas? Houveram acidentes de percurso? Paulo, eu vou falar de 15 anos para cá, que as outras eu não tive tanto contato, mas se fosse para avaliar, avaliaria como bom. Por quê? É lógico que não dá para você colocar tudo dentro de um balaio só e falar que tudo que foi feito foi bom, mas a administração em si, em Franca, ela historicamente, quem não deixa um cofre no negativo, ela é historicamente boa. Por que eu te falo isso? Se você compara Franca com Bauru, Piracicaba, que são cidades do mesmo porte, Franca, 400 mil habitantes, você tem Bauru, 3 bilhões de orçamento, você tem Piracicaba chegando a quase 5 milhões, Franca chegou recentemente à casa de 1 bilhão de reais. E você, dentro de um orçamento desse, que parece ser muito, mas a per capita de Franca é uma das mais baixas do estado de São Paulo. E você tornar Franca uma das 5 melhores cidades para se morar, você dá uma água de qualidade para Franca, que já foi a melhor água, junto com Piracicaba, a melhor água tratada do país. Você dá uma infraestrutura razoavelmente boa para a sua população, com um orçamento que fica aquém do esperado, do desejado, eu acredito que essa administração é, de certa forma, boa. Por que eu digo isso, Paulo? Porque você sabe o quanto é difícil administrar um orçamento, e várias verbas são carimbadas.
educação, saúde, e sobra pouco para investimento. Então, Franca não deixa tanto a desejar. É lógico que a gente tenta correr através de desenvolvimento regional, econômico, tenta correr através de um desenvolvimento tecnológico, tenta edificar um hospital público, trazer mais 200 leitos para que o nosso povo não sofra mais, mas historicamente eu avalio como boa a nossa administração. Você concorda com as colocações do Bassi agora em relação a administrações de Batatais, Ronaldo? O Paulo, eu vou aqui trazer à memória o saudoso Renato, popularmente conhecido como Buda. O Renato, servidor nosso, infelizmente veio a falecer num acidente. E nós falávamos, e eu disse para ele, foi só administrar uma corrida de revezamento 4x4, né? Então, um líder pega o bastão, corre 4 anos, passa para outro líder que corre mais 4 anos e assim sucessivamente. E é claro que é uma evolução, ninguém inventou a roda, ninguém chegou aqui e fez tudo de uma vez só. Então, cada um com o seu modo de governar, com a sua maneira de entender, né, de estudar a sociedade, que eu vejo que o principal, Daniel, é uma pessoa que se dedica à cidade. Você tocou num ponto extremamente importante, que é, se não deixar dívida, ele fez um bom governo, né? Mas se essa dívida ele fez em detrimento de cuidar do seu povo, de fazer a gestão do seu povo, porque é para o povo, né, que ele está ali para administrar, eu entendo que ele também está no nível de razoável. Nossas administrações, Paulo, né, podemos falar assim que Batatais, né, eu disse isso num passado não muito distante, temos a grata satisfação de termos tido bons homens. Né, de termos tido bons homens. Se nós pegarmos de saudoso Rubinho, Claredo Alpículo, Geraldo Marinheiro e toda essa trajetória, cada qual no seu tempo fazendo uma proposta para Batatais. Batatais continuou sendo acolhedora, Batatais continuou sendo de desenvolvimento da cultura, do carnaval de rua, enfim. Então, é claro que ela não cresceu, né, demograficamente. Eu faço essa crítica, porque cada censo que o IBGE faz aqui parece que nós reduzimos, né, nós regredimos ao invés de progredirmos. Então, demograficamente, Batatais continua ali na casa de 60 mil habitantes, mas Batatais desenvolveu em questão estrutural, em questão de novos bairros, em questão de infraestrutura, e vem melhorando agora com um recap quase na cidade toda. Então, eu vejo sim que as nossas administrações foram boas. Claro que tem pontos de crise econômica nacional, crise política, e tudo isso reflete na cidade, porque vamos falar a máxima, né? O povo está na cidade. Então, se o presidente, ou se o governador faz alguma coisa errada, o reflexo aqui embaixo, e quem sofre é o prefeito, é os vereadores, são as instituições, as entidades do município. Mas eu reputo que ao longo do tempo aí nós tivemos grandes homens, grandes obras na nossa cidade, e também deixo aí uma nota de boa administração do nosso passado. Vamos falar das expectativas e do futuro político dos nossos dois convidados. Bassi, você assessorou, inclusive, o deputado Roberto Engler, que é um grande amigo nosso, e você concorreu também a uma cadeira na Assembleia Legislativa. A tua proposta agora, a tua estratégia é você disputar novamente a reeleição para vereador e daí 2 anos, né, disputar novamente a cadeira na Assembleia Legislativa. É essa a tua proposta? Paulo, primeiro, deixar um grande abraço para o deputado estadual Roberto Engler, que fez agora 80 anos, dia 9 de agosto. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Está bem. É uma pessoa que me formou politicamente. Eu tive o prazer de assessorá-lo por 4 anos na Assembleia Legislativa. E disputei agora uma disputa muito... embates muito grandes dentro de Franca. Foram mais de 40, se eu não estou enganado, mais de 40 candidatos a deputado entre federais e estaduais, só de Franca. E eu tive uma boa votação dentro da cidade de Franca, na casa de quase 10 mil votos. Eu fiquei apenas atrás dos deputados eleitos. Então, dos não eleitos, eu fui o mais votado dentro da cidade de Franca. Isso desencadeou alguns convites, tanto para sair candidato a prefeito,
tanto para sair candidato a vice, como também para alternar ou mudar de partido e sair na candidatura de uma reeleição para vereador. Eu acho muito cedo falar qual é o plano, ainda mais para daqui 2 anos. A gente precisa realmente avaliar e colocar nosso nome à disposição da população, seja para vereador, vice ou prefeito. O que a gente quer realmente é passar o melhor para a nossa cidade, para a nossa população francana, que é o que eu vou continuar fazendo, se Deus quiser, continuar a caminhada política aí, seja como for, apenas para servir antes de ser servido. Não, com certeza. Eu quero agradecer, inclusive, o Marcos Junqueira, o seu assessor, que me prestigiou aí, me deu atenção toda especial. Muito obrigado, viu, Marcos? Está aqui acompanhando o nosso programa aí nos bastidores. Ronaldo, seu futuro, eu acho que é reeleição também, com certeza, né? Você tem alguma pretensão já de disputar um cargo majoritário? Claro que sonho todo batataense da Gema ou francano da Gema, né, ele alimenta. Mas nós gostamos muito, né, da política, já há algum tempo estamos aí nessa lida, nessa batalha. Nós fizemos aí a composição com o atual governo, com o prefeito Juninho. O MDB está se estruturando, se reestruturando, buscando novos filiados, né? Toda seu diretório, todos os seus correligionários buscando aí novas filiações para trazer uma chapa competitiva, uma chapa boa, né, para concorrer o ano que vem. Haja vista que houve algumas alterações na legislação eleitoral, há mudanças do número de candidatos, então tudo isso a parte de estrutura e do diretório do partido está estudando para fazer uma proposta à altura da nossa cidade. Então nós devemos aí estar sim, mais uma vez pleiteando uma vaga na Câmara de Vereadores, mesmo porque, Daniel, o telespectador, né, eu sou o primeiro suplente, né, eu fui muito bem votado, a qual sou grato, né, muito grato, e sou o primeiro suplente. Com a ida do Gustavo Rastelli para a Secretaria de Obras, me ocasionou a oportunidade de estar legislando para o meu município, mas pretendo sim aí voltar às ruas, né, da nossa cidade e fazer o grande debate político, o grande enfrentamento dos nossos desafios. Daniel Bassi, foi um prazer recebê-lo aqui. Você pode ter certeza que eu vou convidá-lo mais vezes. Você se deslocou lá de Franca especificamente para vir nos conceder essa entrevista, esse bate-papo aqui. Você será convidado mais vezes, pode ter certeza disso. Paulo, eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Ronaldo, ao telespectador, à TV Educadora. E, na verdade, Paulo, é um privilégio estar aqui ao seu lado, dando essa entrevista, que é uma referência na comunicação, não só para Batatais, mas uma referência estadual e nacional, que a gente tem o privilégio de ter aqui na nossa região. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E nós estaremos dia 22 juntos novamente lá, porque para mim é uma honra muito grande ter sido adotado pela cidade de Franca. Ronaldo, sem dúvida. Obrigado também a você. Eu faço votos que você seja bem sucedido aí. E nós estamos aí já nos aproximando, né, das eleições, que eu espero que não se radicalizem como aconteceu nas eleições federais. Essa é a nossa expectativa, né, Paulo, que todo aquele radicalismo seja contemporizado e que nós possamos fazer um debate à altura, no nível que a população merece, né? Agradeço a você, a Rádio TV Educadora, dizer aqui que muito bonito o estúdio, parabenizar, estou sabendo dos novos equipamentos, que bom, né? Que bom mais uma vez a Educadora aí sair na frente, colocando, Bassi, alta tecnologia para a população de Batatais, para toda a nossa cidade. Então isso é um reconhecimento e a gratidão que a empresa, a televisão, se me permite, Paulo, falar isso, a TV Educadora tem para conosco. Então essa relação de amizade, essa relação boa que existe entre toda a equipe da TV Educadora, você e toda a técnica aqui, o Júlio, o Ricardo, enfim, a todos, sempre nos recebendo com muita alegria, com um sorriso no rosto e nos atendendo sempre quando somos chamados. Muito obrigado, parabéns à TV Educadora.